Plano de Saúde, a Antonieta e a Sonileia. Temos presente também o Jesus, que é o vice-presidente do Sindifisco Nacional. O Kleber, infelizmente, não pode estar presente aqui com a gente. Ele está com um probleminha de saúde na família, então ele está pedindo isso aí, pediu para deixar aqui um abraço a todos vocês. Essa será a primeira assembleia que nós faremos de modo virtual, né, telepresencial. Então, é uma experiência nova para todos nós, mas a nossa equipe técnica conseguiu fazer um bom trabalho aí no preparo da ferramenta. É uma ferramenta bem simples de ser utilizada. Fizemos aí um treinamento tanto com os colegas das DS, os presidentes DS que irão conduzir as assembleias. Foi feito um treinamento ontem pela manhã e ontem à tarde com os filiados que irão participar dessa assembleia. O acesso poderá ser feito tanto pelo portal de serviços, que está na página do Sindifisco Nacional. Vamos deixar esse portal de serviço bem em evidência amanhã, para que não tenha problemas de acesso, como pelo aplicativo do Sindifisco Nacional, que pode ser baixado da Play Store, aí, tanto do iPhone como do Android, o iOS e o Android. Entrou na sala lá, tem assembleia, clique em assembleia, e aí poderá participar das assembleias. Nós tivemos aí uma discussão com as delegacias sindicais para que todos pudessem participar dessa assembleia, e 79 delegacias sindicais aderiram, das 83, então 4 delegacias sindicais não, por algum motivo, talvez até pelo presidente, pelas pessoas não estarem muito ligadas nesse momento, por questão de trabalho, acabaram ficando de fora. Então, nós estaremos disponibilizando pelo portal de serviço também, e pelo aplicativo, a possibilidade de votação dos filiados, dos associados ao plano de saúde dessas delegacias sindicais que não se inscreveram para participar da Assembleia, que são Cascavel, Poços de Caldas, Rio Grande e Uberaba. Então, os colegas dessas localidades também poderão votar. Então, vou passar a condução aí para a Antonieta, que é a diretora do Plano de Saúde, para que possa fazer a condução dessa nosso webinar. Com você aí, Antonieta. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para prestar todos os esclarecimentos que a gente puder a respeito da Assembleia, das assembleias que começam a partir de amanhã, Assembleia Nacional. Nós sabemos que vamos ter em todo o Brasil assembleias quinta e sexta, né? Quarta, quinta e sexta. E, na verdade, o que a gente vai ver é o seguinte: nós vamos fazer uma explanação geral. Opa! Está dando microfonia. Eu não sei o que está acontecendo aí. Está dando microfonia aí. Então, pessoal, nós vamos dar todas as explanações para que vocês possam participar tranquilamente das assembleias que correm a partir de amanhã. E este webinar vai ter a seguinte configuração: os microfones todos vão ficar fechados, vocês vão fazer perguntas pelo chat ou bate-papo, e nós temos uma equipe nossa, técnica, do Unafisco Saúde, que vai começar a juntar as perguntas para que a gente responda. Todas as perguntas que forem feitas serão respondidas por nós, ok? E eu vou agora passar para a Solineia, para que ela dê boas-vindas a vocês, e a gente comece logo a nossa explanação. Vamos fazer uma explanação bem enxuta, para que vocês tenham bastante oportunidade de fazer perguntas, tá? Perguntas todas pelo chat, ok? Muito obrigado. Solineia, por favor. Adriana aqui. Agora deixa eu prestar atenção para começar. Tá aí mesmo para mim começar. Não sei o que é. Não.
Seu microfone está no mudo, Sonileia. Caralho. Agora abriu, Rodrigo, obrigada. Bom dia a todos, tá? Meu nome é Sonileia, eu sou diretora adjunta do plano. É um prazer poder participar aqui desse encontro com os beneficiários do nosso plano de saúde. Nós esperamos que esse encontro seja uma excelente oportunidade para que todos conheçam assim, com mais detalhes a estrutura, a situação financeira e os serviços oferecidos aqui pelo Unafisco Saúde, né? A gente está fornecendo subsídios, uma discussão mais abalizada acerca dos reajustes propostos e aprovados já pelo Conselho Curador, e que será apresentado pela nossa equipe técnica do plano e pela empresa atuarial responsável pelos cálculos. Então, a gente está querendo dar uma acelerada aqui na apresentação para que vocês tenham oportunidade de participar mais com as perguntas, como disse a Antonieta. Então, para iniciar a apresentação, eu passo a palavra para a nossa gerente-geral de Controladoria e Administração, Raimunda Santos. Está com a palavra aí, Raimunda. Raimunda? Tá. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos sim, Raimunda. Estamos. Nós começamos a fazer essa apresentação fazendo um pequeno levantamento da história do Unafisco Saúde, que ela foi criada lá em 1999, e a gente vem passando ao longo dessa história até chegarmos no ano de 2009. O plano de saúde, ela recebeu uma notificação da ANS, informando que a operadora precisava fazer um plano de recuperação, tendo em vista que ela estava numa série de inconformidades perante a ANS, principalmente no tocante ao econômico-financeiro. Foi observado que, na época, o Unafisco Saúde não tinha suficiência de patrimônio mínimo ajustado, não estava observando principalmente a questão referente a provisões técnicas, não tinha provisões técnicas, nem ativo garantidor para essas provisões, e que as demandas eram basicamente... Vocês estão conseguindo visualizar a minha apresentação? Não, Rai. Não, Raimunda, não está não. Agora está entrando, agora está. Aqui, como eu estava falando para vocês, é a questão do plano de recuperação, onde a ANS apontou essas irregularidades que eu acabei de falar para vocês. Foi feito pela diretoria da época e pela presidência um plano de recuperação, onde foi apresentado para a Agência Nacional de Saúde Suplementar que a Unafisco precisaria fazer para poder atender esse plano de recuperação e continuar a existir enquanto operadora. Nesse período, a ANS estava visualizando a seguinte informação, que o Unafisco Saúde vinha de um triênio que ele tinha dado basicamente déficit em todos os períodos, onde a receita arrecadada nesse período de 2006 a 2008, ela era insuficiente para cumprir com todas as obrigações assistenciais e administrativas. Vocês podem observar no que está sendo apresentado, por exemplo, que lá em 2006, o Unafisco Saúde arrecadava 52 milhões e tinha de despesa assistencial 57 milhões. 2007, 57 milhões de receita, despesa assistencial 59. 2008, 61 milhões de receita e contra 63 milhões de despesa. Ou seja, eram períodos completamente deficitários. E nesse plano de recuperação, o que é que o Unafisco fez? Nós juntamos toda a movimentação, todo o que nós tínhamos aqui e falamos para a ANS, ok, nós vamos fazer o plano de recuperação,
nós vamos fazer o parcelamento da provisão para eventos ocorridos e não avisados, que é a PEONA. O que seria isso? A provisão para eventos ocorridos e não avisados é tudo aquilo, procedimento médico e odontológico, que o Nafisco Saúde já autorizou, o beneficiário já realizou, mas nós não tomamos conhecimento ainda, o prestador não mandou essa fatura para pagamento. E a ANS fala, você tem que ter essa provisão e você tem que ter ativo garantidor. Como na época nós não tínhamos esses valores, nós fizemos esse parcelamento em 72 meses, e ele foi findado em 12 de 2013. Fizemos um parcelamento da margem de solvência e do patrimônio mínimo ajustado do Nafisco Saúde em 120 meses, que findou-se em 2017. Nós estabelecemos forma de controle de toda despesa, monitoramento de pacientes de alto custo, maior observância à cobertura assistencial prevista no regulamento e nas próprias normas da agência. Passamos a adotar uma metodologia para provisão de risco, que foi extinta em 2010. Quando essa provisão de risco foi extinta em 2010, o Nafisco Saúde tinha funcionado como ativo garantidor perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, montante de mais ou menos 4 milhões. Esses 4 milhões saíram dessa conta de provisão de risco e passou automaticamente para cobrir a provisão para eventos ocorridos e não avisados. E passamos a ter um maior controle nos custos operacionais internos. Com tais medidas e com o parcelamento das provisões da margem de solvência, o Nafisco Saúde conseguiu constituir as reservas mínimas necessárias e a ANS ela finalizou esse plano de recuperação após 18 meses. E aí, em 2015, nós tivemos um CDS exclusivo para tratar do Nafisco Saúde. Esse CDS foi basicamente em virtude do artigo 34, que o artigo 34 falava que só poderia continuar existindo enquanto operadora de plano de saúde aquela que tivesse um CNPJ como objeto exclusivo para plano de saúde. Só que, no mesmo ano, após um trabalho da diretoria, das delegacias sindicais e da própria Unidas e outros representantes de planos de saúde, esse artigo foi mudado pela Lei 13.7 e ele passou a dizer que todas as operadoras constituídas na forma de fundação, sindicatos, que foram constituídas antes da lei, elas poderiam continuar existindo com objeto diverso. E aqui nós passamos a falar das provisões técnicas, que até hoje as provisões existem. Apesar do Nafisco Saúde ter parcelamento, como ela é uma atividade altamente regulamentada, o Nafisco precisa continuar fazendo mensalmente essa provisão e automaticamente fazendo essa provisão, ela também tem o ativo garantidor dessas provisões. Apesar de constar na conta contábil, que é um plano de contas rígido da ANS, estabelecido pela ANS, essas provisões, gerencialmente, o Nafisco Saúde ele faz segregado por produto, tá? E aqui a gente preparou uma evolução da despesa e sinistralidade do Nafisco Saúde, e a gente tentou retroagir de 2006, antes de recuperação, até 2019, e separamos isso produto por produto. Nós começamos com a sinistralidade do plano prêmio, que é o primeiro plano que nós temos. Aqui nós temos um plano com 2 tabelas, que é o de 7 faixas e o de 10 faixas etárias. Vocês vão observar que a sinistralidade desse período todo, ela nunca foi inferior a 80%. Teve anos que foi 100, 90, 97, 95. Trazemos aqui a sinistralidade do plano SOFT, que foi criado em 2011. É um plano cuja sinistralidade ela ficou por vários anos inferior a 75% ou a 70%. E o primeiro trimestre de 2020 terminou com uma sinistralidade de 74%. Passamos para o prêmio 2,
que ele foi criado em 2013, com a publicação da resolução da ANS, que proibia a cobrança diferenciada para titular, dependentes e agregados. É um plano cuja sinistralidade também ela é inferior à sinistralidade meta das operadoras de autogestão, que é de 80%. Ano passado, ela teve uma sinistralidade de 75,05%, sinistralidade pura, que eu só estou considerando receita assistencial e despesa assistencial para todos os produtos. E passamos para os 2 produtos novos que foram criados em 2017, que possuem a coparticipação. O soft participativo tem uma sinistralidade inferior a 50%, agora no primeiro trimestre de 2020. Ano passado terminou com uma sinistralidade de 62%. O NIC, uma sinistralidade também inferior a 50% em 2019, e no primeiro trimestre de 2020 terminou com uma sinistralidade de 50,23%. É um plano também que ele possui coparticipação. E aí nós passamos a dividir as reservas do plano. Trazemos essas reservas desde o ano de 2008 até o primeiro trimestre de 2019. Nesse quadro aqui, vocês podem observar que a reserva financeira livre do Unafisco Saúde, no primeiro trimestre de 2020, ela foi de 86 milhões. E nós dividimos essas reservas por cada plano do Unafisco Saúde. E aqui nós observamos que entre as reservas livres e vinculadas até o primeiro trimestre de 2020, o prêmio tinha 43 milhões, o prêmio 2, 7 milhões e 800, o soft, 38 milhões. E aí nós, fazendo essa avaliação de toda a reserva do Unafisco Saúde, nós observamos que no período de 2015 a 2019, o prêmio ele já consumiu 45,63% de toda a sua reserva. Mesmo assim, continuando com uma reserva de 43 milhões. Soft participativo, uma reserva de 15 milhões e o NIC 4 milhões e 900. E aqui nós trazemos o gráfico completo, o quadro completo com as aplicações livres e vinculadas de cada plano. E aí, portanto, vocês podem observar o prêmio 43, prêmio 2, 7 milhões e 800, o soft 38, soft participativo 15 milhões e o NIC 4 milhões e 900. E a mesma coisa para as provisões. Ela é feita de forma segregada em conta gerencial, produto por produto. A necessidade de provisão do plano prêmio, 8 milhões e 700. Do prêmio 2, 1 milhão 574. Do soft, 7 milhões 615. Soft participativo, 3 milhões e 100. E o NIC, 984 mil e provisões. E aí nós passamos para o fechamento contábil agora já do primeiro trimestre de 2020. No primeiro trimestre de 2020, com o rendimento das aplicações, a saúde fechou com um rendimento de 8 milhões, com um superávit de 8 milhões e 600. Só que aqui nós temos que deixar evidenciado para vocês que, em virtude da discussão de cláusulas com a Central Nacional Unimed, não foram apresentadas 2 faturas nesse primeiro trimestre da Unimed. Essas 2 faturas totalizaram 7 milhões e 300, que impacta diretamente no superávit desse primeiro trimestre, de 8 milhões e 600. Trazemos o comparativo de resultado dos últimos 3 anos. 2018, um déficit de 5 milhões e 600. 2019, um superávit de 11 milhões e 100.
E em 2020, o primeiro trimestre, um superávit de 8.600.000. E aí nós também temos esse fechamento financeiro a cada trimestre. Trimestre de 2020, um superávit de 7.400.000. Fazemos o mesmo comparativo de triênio 2018, um superávit financeiro de 2.225.000. 2019, 12.739.000. E no primeiro trimestre de 2020, 7.400.000. Sempre ressaltando aqui a não apresentação dessas duas faturas do mês de fevereiro e março de 2020, que não foram apresentadas e que elas só foram apresentadas posteriormente ao segundo trimestre e totalizam 7.300.000 desses 2 meses. Essa era basicamente a explanação financeira que nós tínhamos para fazer do Unafisco Saúde nesse momento. Então, pessoal, agora nós vamos passar a palavra para a nossa gerente de controladoria, de relacionamento, de negócios, que cuida da parte assistencial, que chama-se Luciana Barbosa. Pode começar, Luciana, por favor. Bom dia a todos. A minha explanação vai ser sobre os principais ofensores, né, das despesas assistenciais do Unafisco Saúde. Então, nós fizemos um resumo aqui de onde vem o impacto financeiro, né, das contraprestações. Nós sabemos que temos uma receita fixa, mensal, mas todo mês a gestão técnica e administrativa do plano de saúde tem que fazer o gerenciamento das despesas, porque a gente sabe quanto tem a arrecadar. Agora, quando chega todo mês a despesa, a gente tem que fazer o equilíbrio, né? E durante a prestação de serviço e autorizações, uma regulação que nós fazemos de todos os produtos, a gente tem que fazer uma gestão técnica assistencial quanto à pertinência dos tratamentos, né? E a negociação da autorização desses tratamentos, a negociação com as redes, a rede credenciada própria do prêmio, a negociação com as redes parceiras, a gente vem incrementando as redes parceiras para que os nossos associados tenham maior amplitude em atendimentos. Nós temos parcerias com a Rede Gama, as Unimedes, a Amil, né? E para quem tem o produto premium, já tem a rede própria. Então, vou mostrar um pouco do que a gente faz tecnicamente para otimizar o recurso financeiro do Unafisco Saúde, né? Assim como diz a missão do Unafisco, é fazer a gestão mantendo o equilíbrio financeiro do plano, né? Uma vez que todo o titular ele é investidor, né? Toda essa autogestão na Fisco Saúde é patrocinado pelos senhores. Então, não tem patrocínio de outro órgão, nem mesmo do sindicato. Então, todos os conselhos curadores que passaram por aqui, todas as diretorias, sempre têm muita preocupação na gestão do recurso financeiro e como está sendo aprovados os tratamentos. Então, nós temos o primeiro programa aqui, o Programa de Atenção Hospitalar. Por que a gente está citando o Programa de Atenção Hospitalar? É porque é lá onde vem as maiores despesas do plano. Um único associado de uma única localidade, se pegar toda a receita da localidade e a despesa, um único pode deixar deficitar essa localidade ou todo um produto. Então, para deixar claro aqui, a Raimunda falou que do primeiro trimestre de 2020, nós tivemos 53 milhões
total da despesa assistencial no primeiro trimestre de 2020. As internações corresponderam a 9 milhões, eu vou falar fechado, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, dos 53 milhões, as internações corresponderam a 9 milhões. As internações de alta complexidade, nós elegemos aqui 134 pacientes, que nós, quando fazemos a gestão dos pacientes internados, nós fazemos um screening dessas internações por idade, comorbidade, complexidade do tratamento, tanto clínico como cirúrgico. Nós não fazemos monitoramento de internações, por exemplo, partos, apendicites. Então, a gente faz a regulação das principais cirurgias ou das principais internações clínicas. Depende muito o principal critério é a idade do paciente. Nós sabemos que a nossa carteira, no total, é envelhecida, não é só no Nafisco Saúde. Se a gente pegar toda a população de auditores no sindicato, a gente já vê que a faixa etária já está elevada, a média 45 anos. Então, a gente está falando da gestão de um plano de saúde já com uma carteira envelhecida. Então, desses 134 pacientes, né, a despesa total do programa assistencial hospitalar correspondeu a 17%, esses maiores, tá? Quando a gente observa aqui um quadro geral, hoje, nós temos 36 pacientes internados. Esses 36 pacientes internados em plena pandemia, tá? Porque já ouvi dizer assim, olha, estamos enfrentando a pandemia, vamos ter uma economia, não tem ninguém fazendo o uso do plano, não. Os tratamentos continuam sendo autorizados, né? Pacientes de urgência e emergência, pacientes que precisam de internação, eles vão ser atendidos, mesmo em pandemia. Então, a gente observa nesse quadro geral que a gente tem 2 pacientes. O primeiro, ele está internado há 5 anos. Esse paciente é um paciente sindrômico, está numa unidade de terapia intensiva, né, há 5 anos. É grave, gravíssimo e está lá. Eu vou, no próximo slide, vou falar mais sobre ele. O segundo paciente está internado há 2 anos, também em CTI, grave, gravíssimo e estável. Não há muito o que fazer, a não ser negociar com o prestador. Eu vou colocar bem como é que é essa gestão para vocês. Os demais pacientes, abaixo de 5 meses, aí, restante em dias de internações. Isso demonstra bem a gestão da nossa parte técnica, que monitora esses pacientes visando a deshospitalização o quanto antes desses pacientes. E a gente observa no quadro quantos pacientes de COVID já estão internados. Mesmo os pacientes com comorbidades e acima de 59 anos que se internavam por pneumonia, a média era 15 dias de internação. Com o COVID, está chegando a ser 60 dias de internação em CTI. Então, o total, 36 pacientes internados hoje. Quando a gente fala dessa paciente que está há 5 anos internada, a internação dela ocorreu em 2015, e até 2016, a conta dela era aberta, a conta dela era aberta. Hoje, o total que a gente já dispensou de receita, né, e que já foi despesa dessa paciente, 8 milhões e meio. A conta dela era aberta de 2015 a 2016, o custo mensal de 230 mil por mês, só com essa paciente. Então, o que a gestão, a administração do Nafisco Saúde? São casos emblemáticos, sempre repassados nas reuniões do Conselho Curador. Os representantes de vocês têm conhecimento desses casos. Nós sempre apresentamos esses casos. O que a gestão técnica e administrativa e jurídica fez diante desse caso emblemático? Nós fizemos a negociação com a Rede DOR para que, como a gente não tem perspectiva dessa paciente receber alta
Nós negociamos a 121 mil mensal, um pacote fixo, desde setembro de 2016. Alguém pode me perguntar, Luciana, tem condições de ter mudar esse quadro da paciente? Não. Tem condições de melhorar a questão financeira dessa paciente? Teria, se a família autorizasse a transferência para uma clínica de retaguarda, o custo cairia em torno de 60 a 70 mil por mês. Mas juridicamente não há algo a fazer. A família não aceita a transferência e pelo produto que ela comprou e a lei a protege, ela tem que mantê-la no hospital. Bom, eu vou falar agora um pouco do programa de atenção domiciliar, do Home Care. Esse é um produto, é um programa que só tem cobertura pelo produto premium. Como a sinistralidade ocorre muito no produto premium, também, lógico, é um produto mais antigo, os associados, quando ingressaram e fundaram um plano de saúde, eles eram mais jovens, nós estamos falando de 28 anos atrás. Então, quem tinha 40 anos, entrou no plano, hoje já está bem envelhecido. Então, tem aquele conceito do mutualismo, muitos cooperam para pagar por poucos. Então, o Home Care, ele nos ajuda a fazer uma gestão, uma ferramenta de gestão que otimiza o recurso financeiro do plano. Dos 53 milhões do primeiro trimestre de despesa, esse programa ele custou, no primeiro trimestre, 1.750.000. Observem que nós tivemos 18 pacientes de alta complexidade. Quando eu coloco aqui pacientes de alta complexidade, são pacientes que estão sendo monitorados em hospitais, estão em UTI, ventilação mecânica, mas eles têm condições de serem assistidos, a gente montar uma semi-UTI na residência do paciente. Então, com o apoio da família desses pacientes, a gente consegue implantar um home care, e na implantação do home care, o que a gente observa? Um paciente de alta complexidade internado em UTI, o custo dia dele é 25 mil por dia. Quando a gente leva ele para home care com todos os insumos e equipamentos, e afastando as diárias e taxas que são altíssimas dos hospitais, o custo do paciente cai para 19 mil por mês. Isso é uma negociação que a gente faz com as empresas de home care. Então, um paciente que custava 25 mil por dia, ele passa a custar para o Unafisco Saúde 19 mil por mês. Então, esse programa de home care, ele corresponde a 3,26% desses 33 pacientes no primeiro trimestre que foram atendidos. Hoje o cenário nós temos 17 pacientes 24 horas, alta complexidade, nós temos 18 em média complexidade e 4 pacientes em baixa complexidade. No total, hoje, no programa de home care, a gente entende que tem enfermagem, médicos, toda a equipe assistencial ali na residência do paciente, 39 pacientes sendo monitorados. Um outro programa que é um ofensor bem forte nas despesas assistenciais do Unafisco Saúde é o programa de atenção ao medicamento oncológico. É a oncologia. Nós sabemos que o tratamento da oncologia, a gente se depara com várias etapas. A etapa de cirurgias, cirurgias que tem para o produto premium, hoje tem robóticas, mas mesmo para os outros produtos, são cirurgias caras, porque a maioria dos pacientes oncológicos passam nessa primeira etapa na extração dos nódulos, né? Depois vem quimioterapia, radioterapia, e é na quimioterapia que é o nosso grande ofensor. Vejamos, nesse primeiro trimestre, dos 53 milhões, nós dispensamos 2.400.000 para 111 pacientes oncológicos. Aqui eu estou falando de todos os produtos. Todos os produtos, a agência determinou
há 5 anos, a entrega, o fornecimento dos medicamentos orais. Tem paciente com câncer raro, que uma caixa da medicação, que nós fazemos a compra direta com a indústria, tem toda uma negociação que nós fazemos, tem caixas que valem 35 mil por mês, só o medicamento oral, fora o restante do tratamento, quando tem que fazer quimioterapia endovenosa, radioterapia e todos os exames hormonais laboratoriais, fora a terapia de suporte que esses pacientes também recebem. Então, hoje, nós temos 119 pacientes em monitoramento com câncer no Unafisco Saúde. O último assunto que eu tenho que trazer para vocês é o enfrentamento da pandemia, né? Nós estamos diante aqui do Covid-19. O Unafisco Saúde foi uma das primeiras operadoras a implantar a telemedicina, assim que o Conselho Federal de Medicina autorizou a implantação da telemedicina. A ANS também autorizou a telemedicina e também instituiu um exame de diagnóstico do COVID, que é o PCR, né? Então, que é o padrão ouro. Então, o Unafisco Saúde, assim que se deparou com essa situação, a gente teve que negociar a nível Brasil com os laboratórios, os desafios diários de atender os pacientes, porque a gente já enfrentou de tudo e a mídia está aí falando todo dia. A gente enfrentou falta de reagentes nos laboratórios, a gente teve que pagar taxas de coleta dos exames. Por quê? Porque a gente não quer que o nosso associado saia de casa e enfrente filas em laboratórios e vá para pronto-socorro, porque ele pode buscar saber se tem o diagnóstico e nem tem, e pode contrair ao sair. Então, a primeira coisa que o Unafisco fez, instalou a telemedicina e começou a monitorar todos os casos. Então, nós montamos uma central específica para o Covid-19, que o primeiro passo o paciente tem algum sintoma, uma suspeita de Covid, ele liga no 0800 e tecla a opção 9. Nisso, uma atendente faz o atendimento dele e já agenda uma teleconsulta para ele. Agendando a teleconsulta, o médico já faz a avaliação do paciente, faz a anamnese, escuta sobre a queixa principal do paciente, todos os sintomas que ele está tendo e vai indicar o exame correto a ser feito. O Unafisco também, com a equipe técnica, estudou e vendo toda a evolução, o Ministério da Saúde, a OMS, vem colocando sempre o PCR, que é o exame que coleta a secreção de nariz e garganta. Esse é o padrão ouro, só que ele é o padrão ouro para detectar a Covid-19 até o 10º dia. Então, tem as janelas imunológicas e nossa equipe técnica apresentou para a administração do plano a necessidade da gente autorizar a sorologia para aqueles casos depois dos sintomas, depois dos 10 dias. Então, como o Plus é a única operadora no país que está cobrindo, das autogestões, que está cobrindo a sorologia, todas as outras estão cobrindo só o PCR. Então, nessa teleconsulta, o médico indica, de acordo com os sintomas do paciente, qual exame ele vai fazer. Automaticamente, quando sai o relatório da teleconsulta, nossa equipe de back-office já aciona o laboratório e entra em contato com o paciente para fazer a coleta do exame na residência do paciente. Nós fazemos a coleta tanto do sangue ou das secreções para fazer o diagnóstico. Nós sabemos que a gente gosta de trabalhar com 3 dias para ter o laudo do exame, mas também sabemos que os laboratórios estão sobrecarregados, então a gente tem uma média aí até 7 dias para sair o laudo do exame. Nesses 7 dias, nossa equipe técnica está monitorando os pacientes, monitorando da seguinte forma: a gente manda para a residência do paciente um aparelho de pressão, um termômetro e um oxímetro, porque todos os dias as empresas estão fazendo o monitoramento desse paciente. Uma técnica de enfermagem faz a ligação para esse paciente até sair o resultado do exame e coleta esses sinais vitais.
É importante, por quê? Porque a gente vai vendo a saturação do sangue desse paciente e vai vendo a condição clínica, se a gente tem que fazer algo mais rápido, se os sintomas foram evoluindo e o paciente pode ir agravando até ter o diagnóstico. Quando sai o resultado, se sai negativo, a gente dá alta para o paciente e coloca sempre à disposição dele, que se em algum outro momento ele surgir novos sintomas, ele pode começar todo o processo novamente, porque não é só uma vez. Ele pode ter tido um resfriado, por exemplo, não deu Covid, mas daqui um mês ele ter os outros sintomas e ser Covid, então ele pode passar de novo por aqui. Se deu positivo, o paciente ele vai continuar no monitoramento, que a gente continuou por 7 dias, mas aí a gente vai fazer uma assistência mais avançada, a gente manda prescrição médica, então vai passar todos os medicamentos que o paciente necessitar em domicílio, vai ter visita diária de uma enfermeira e visita de médico 2 vezes, né? Durante os 15 dias até ele ter alta da Covid e não precisando ir para o hospital. Se ele se agravar, nós não podemos implantar ventilação mecânica e manobras que geralmente um paciente não Covid a gente implanta na residência, a gente não tem como implantar um atendimento avançado para um paciente de Covid, fazendo todas as técnicas que são necessárias e por conta do alto grau de contaminação não poderia ficar em casa. Então, quando a gente está monitorando um paciente com suspeita ou com o Covid, a gente faz toda uma orientação para o grupo familiar, as pessoas que residem naquela casa e quais os cuidados que elas têm que ter para também não serem contaminadas. O último quadro aqui, eu vou apresentar para os senhores como estamos no Covid. Então, aqui os dados, nós começamos a atender, o primeiro chamado de Covid no Nafis-Saúde foi de 13 de março. E até 22/6, nós tivemos pedidos de 443 exames para identificação do Covid. E nós realizamos 302. 102 nós não autorizamos porque na anamnese, na consulta com o paciente, foi identificado que não tinha necessidade de fazer o exame. Muitos pacientes já ficaram tranquilos, porque nós observamos que muitos tinham, era mais a ansiedade, o temor, o medo da doença. Então, esses exames foram descartados no primeiro momento. A cada dia tem um ou outro que a gente fala, olha, faça uma teleconsulta daqui, se persistir, porque agora não há necessidade de fazer. E essa regulação está sendo feita por médicos, então dá um alívio maior para o paciente. Dos 302 pacientes que fizeram o exame, 111 deram positivo para o Covid-19. Dos 111 casos confirmados, nós tivemos 51 pacientes que passaram por internações. Internações em UTI, internações de alto custo, 74 pacientes já tiveram alta e, infelizmente, nós nos deparamos com 15 óbitos, né? Então, hoje, ontem, o dado de ontem, 22/6, pacientes internados por Covid, 2 em apartamento, 3 em UTI, 2 em domicílio e 15 positivados também monitorados. Quanto ao custo, como a pandemia começou em março e tem um calendário de faturamento dos hospitais, dos prestadores, então tem um delay muito grande para ser processada essas faturas até serem entregues no Nafisco Saúde. Então, a gente começou a receber as primeiras faturas em abril e maio, né? Ainda está chegando agora de junho também em processamento, porque a gente já conseguiu identificar um custo total de 1.668.000 de Covid, já gasto com Covid, para 429 atendimentos. O maior gasto aqui foi uma remoção aérea que nós tivemos que fazer do Pará. O paciente não tinha, todo mundo sabe, algumas cidades teve colapso, e esse paciente não tinha UTI lá para ele. Nós fizemos a remoção dele para uma UTI no Rio de Janeiro. Ele ficou 30 dias internado, né, em estado gravíssimo. Infelizmente, esse paciente veio a óbito.
Então, esse é um cenário preliminar do que a gente tem a enfrentar sobre a pandemia do Covid-19. Essas são as informações técnicas que a gente julgou necessário passar para a Assembleia, para todos vocês terem conhecimento da situação atual do Unafisco Saúde. Obrigada. Ok, pessoal? Após as explanações da Luciana, nós vamos passar para a empresa atuarial, que fez o estudo do reajuste, e ela vai esclarecer como foi feito esse reajuste. Eu vi que no site tem muita gente aflita, fazendo uma porção de perguntas a respeito disso. Isso nós vamos esclarecer tudo até o final desse webinar, ok? Então, por favor, pode entrar as responsáveis pela empresa atuarial, CTS. Obrigado. Tá? Colegas, enquanto o pessoal aí não entra, a gente está pedindo para que vocês se identifiquem. Basta entrar, clicar aí em cima da sua foto, do seu quadradinho, tem 3 pontinhos lá em cima. Clicando nesses 3 pontinhos, tem lá, se for em português, renomear, se for em inglês, é name. E aí você coloca, de preferência, o seu nome e a sua DS, para que a gente possa levar o seu questionamento para o ar, para que o seu questionamento possa ser atendido. Já está compartilhado aí. Seu microfone está fechado, Sandra. Bom dia a todos, eu sou a Ellen e junto comigo a Sandra, nossa gerente pelo departamento atuarial. Vamos agora apresentar para vocês o estudo de reajuste das mensalidades para o ano de 2020, com base nos dados históricos do período de abril de 2019 a março de 2020. O mesmo período que foi utilizado no ano passado. É importante salientar que nesse estudo de reajuste, nós consideramos os dados de receitas e despesas de cada um dos produtos. Então, serão apresentadas propostas de reajustes separadas do produto Prêmio, Prêmio 2, Soft, Soft Participativo e Unique. Quais foram as variáveis consideradas nesses cálculos? O carregamento das despesas administrativas de 4,76%, observado no período. Margem de segurança estatística, considerando 95% de confiança. A inflação acumulada de 5,23%, de acordo com a FIPE Saúde, do mesmo período, ok? De abril de 2019 a março de 2020. E as garantias financeiras referente à PEONA, que representa 1,19%. É importante destacar que a PEONA é uma provisão técnica que a ANS exige que as operadoras constituam esses valores, é um valor que a operadora ela não pode fazer o uso dele, ela precisa colocar, ele fica um valor bloqueado, que são aplicações bloqueadas, e elas oscilam, elas alteram na medida que se altera as receitas e despesas da operadora também. Por isso que ela foi considerada no cálculo, porque o Unafisco, como uma autogestão sem fins lucrativos, precisa considerar essas premissas para a sua manutenção de registro junto à ANS. Nessa tabela 1, nós temos o total de beneficiários separado por produto, Prêmio, Prêmio 2, Soft, Unique e Soft Participativo. E também, na coluna ali, o total de beneficiários de todos esses produtos. No caso do produto Prêmio, como vocês podem ver aqui na tabela, tem uma divisão, 7 faixas etárias e 10 faixas etárias. Por que essa divisão? Porque antes do Estatuto do Idoso, a operadora tinha 7 faixas etárias, a tabela de comercialização. Mas com o advento do Estatuto do Idoso, acabou-se isso, então beneficiários mais de 60 anos não poderiam ter reajuste por mudança de faixa etária, e aí houve a necessidade de criar uma nova tabela para o prêmio. Então, por isso foi criada 2 tabelas em 10 faixas etárias. Além disso, o prêmio
primeiro prêmio, né, o prêmio 1 lá, ele tinha uma diferença, uma tabela para o titular e uma tabela comercial para os agregados, que era diferente. Com a RN 195, lá em 2009, a ANS exigiu das operadoras que fosse uma tabela única para todos os beneficiários, independente se titular ou dependente. Por isso foi criado o prêmio 2, mas que ele tem as mesmas características do prêmio, que além do rol básico da ANS, existem as coberturas extra-rol. Então, o total de beneficiários ali na posição de março de 2020 é de 20.973. Conforme vocês podem ver, o maior número de beneficiários está concentrado no produto prêmio, que é o 8.304 na posição de março de 2020, seguido do soft de 7.250 beneficiários. A operadora, ela apresenta um aumento significativo nessa carteira e no período avaliado o crescimento foi de 27,96%. Esse crescimento representa muito dos novos produtos que foram inclusos dentro do portfólio da operadora. E claro, aqui, além do aumento do beneficiário, consequentemente, a gente também tem uma elevação das contraprestações. E é preciso também destacar que nesse período houve o reajuste também, já que a nossa base de cálculo é de abril de 2019 a março de 2020. O total de receitas de contraprestações, isso é só mensalidade, foi de 263 milhões, quase 264. Sendo o produto prêmio responsável pela maior fatia dessas contraprestações, 154 milhões, seguida do soft de 56 milhões e meio, depois o prêmio de 23 milhões, o soft participativo de 18 milhões e o NIC de 12 milhões. É importante verificar essas tabelas porque elas vão compor o cálculo de reajuste. Agora, nós temos nessa tabela 3 o total de receitas. O que é esse total de receitas? Além das mensalidades, né, das receitas de contraprestações, nós temos também as receitas financeiras que devem ser consideradas neste cálculo, até mesmo para minimizar o impacto, já que essa receita é uma receita real e que faz parte do plano. Então, aqui a gente tem um total de receitas separados por produto, que representa 24.182.000, só essas receitas financeiras. Agora, na tabela 4, aí vai ser o total de receitas, aqui, despesas, desculpa, depois eu vou apresentar uma outra tabelinha de total de receitas. Então, aqui a gente tem 263 milhões, quase 264 de contraprestações, e na tabela 3, 24 milhões de receitas financeiras, que elas vão somar as contraprestações para a composição do cálculo de reajuste. Na tabela 4, aqui, nós temos as despesas assistenciais líquidas. O que é essas despesas assistenciais líquidas? É a despesa lá com o médico, com o prestador, deduzidas as coparticipações e glosas. O total dessas despesas assistenciais líquidas representou 217 milhões. Sendo o produto prêmio, para o produto prêmio, 147 milhões, seguido do soft de 40 milhões, depois o prêmio 2 de 16 milhões, o soft participativo de 8 milhões e meio e o NIC de quase 5 milhões. Então, essas são as despesas assistenciais líquidas. No entanto, existem outras despesas também que devem ser consideradas, que são o quê? As despesas operacionais, as despesas financeiras da operadora. Aqui, no total de despesas, essa tabela 5, a gente tem o total de despesas, somando as despesas assistenciais líquidas e mais essas demais despesas. Nós chegamos em 245 milhões e meio, sendo o produto prêmio o responsável pela maior parte, de 172 milhões, o prêmio 2, quase 18 milhões, o soft, quase 42 milhões, o UNIC 5 milhões e o soft participativo quase 9 milhões. Nesses gráficos, né, nós conseguimos visualizar bem aquelas tabelas. No gráfico 1, nós temos o quê? A distribuição dos beneficiários, sendo a maior parte de beneficiários concentrada no produto prêmio, 39,59%.
seguida do soft, 34,57, soft participativo, prêmio 2 e unique de 4,29%. No gráfico 2, nós temos a distribuição de receitas. Então, o prêmio, a maior fatia de beneficiários, consequentemente, também a maior fatia de receitas, de 59,07% do total de receitas. No entanto, no gráfico 3, nós temos a representatividade das despesas, sendo o prêmio responsável por 70,01% das despesas, seguida do soft, prêmio 2, soft participativo e unique. Quando nós comparamos a distribuição das receitas com as despesas, nós vemos, a gente já tem nítido algumas coisas, né? O prêmio tem uma receita de 59, um total de 59,07%, mas em contrapartida tem uma despesa que representa 70%. O soft tem uma receita de 21,07% e uma despesa que representa 17%. O prêmio 2 tem uma receita de 8,65% e uma despesa de 7,28%. O soft participativo, uma receita de 6,71% e uma despesa que representa 3,59%. E o unique, uma receita de 4,5% e uma despesa que representa 2,11%. De posse dessas informações, então, nós realizamos o cálculo de sinistralidade de cada um desses produtos, demonstrando mês a mês. Aqui, a sinistralidade pura. O que é essa sinistralidade pura? É aquela tabela lá de despesa assistencial líquida versus as receitas de mensalidades. Não foram inclusos aqui as demais receitas e nem as demais despesas. Então, nós temos aqui no prêmio um total, uma sinistralidade total de 103,85%, em 7 faixas etárias, 10 faixas etárias 73,31%, uma sinistralidade total de 95,45%, acima da média das operadoras de autogestão. Seguidos do prêmio 2, de 71,66%, o soft de 71,69% e o unique de 46,66%, e o soft participativo de 47,43%. Nós destacamos aqui as sinistralidades que ultrapassaram a 100%, então são essas em vermelho. O que representa isso? Que as receitas não foram capazes de garantir as despesas, né? Então as despesas superaram as receitas no período. Então nós temos ali em junho, em agosto, setembro, outubro, novembro, para o prêmio de 7 faixas etárias. Agora, nós colocamos o resultado financeiro. O que é esse resultado financeiro nessa tabela 5? O resultado financeiro é o total de despesas e também o total de receitas. Conforme vocês podem observar nesse quadro, houve um déficit apenas para o prêmio. Todos os demais apresentaram resultados satisfatórios. Então, o prêmio apresentou um déficit no período de 13.412.000. O soft, um superávit de 5.370.000. O soft também de quase 15 milhões. O unique, um superávit também de quase 7 milhões. E o soft de 9 milhões. Ok? Então, aqui nós também destacamos em vermelho quando houve déficit. Aqui nós temos o demonstrativo financeiro, que é a despesa média mensal do total de despesa, que nós consideramos assistencial, administrativa e financeira por produto, a receita per capita e o resultado operacional per capita mês, e essa sinistralidade também assistencial, e depois como resultado dessas demais receitas e demais despesas. Então, a despesa média mensal observada para o produto prêmio foi de 1.694. Para o prêmio 2 foi de 1.006, para o soft 599, para o unique 547 e para o soft participativo de 280. Já a receita per capita mês, o que é isso, a receita per capita? É o total de receitas dividido pelo número de beneficiários. Então, para o prêmio, uma receita per capita mês de 1.541, para o prêmio 2 de 1.311, para o soft de 955,
o UNIC 1.441 e o soft participativo 629. Com base nisso, chegamos num resultado operacional per capita mês negativo para o prêmio de R$ 152,95. Isso significa que a cada beneficiário do prêmio apresenta um resultado operacional negativo de R$ 152,95 mês. Para o prêmio 2, R$ 305,22, então um resultado operacional positivo. Para o soft, R$ 356,45, também um resultado operacional positivo. Para o UNIC, R$ 894,45, resultado positivo. E para o soft participativo, R$ 349,08, resultado positivo. Com base nesses dados, a sinistralidade ali para o prêmio, que era de 95,45, passa para 109,92. Do prêmio 2, que era de 71,66, passa para 76,73. Do soft de 71,69 para 62,71. E para o UNIC de 40,66 para 37,96. E o soft participativo de 47,43 para 44,55. Aí vocês depois podem questionar, mas por que para alguns planos diminuiu a sinistralidade? É em razão da receita, tá? Das demais receitas, que daí elas superaram as demais despesas desses produtos. Então, por isso que houve uma redução desta sinistralidade, considerando os dados das demais receitas e demais despesas. Nessa tabela 8 aqui, nós demonstramos as despesas corrigidas com a inflação, o IPC do período. E esses valores, eles compõem os cálculos finais. Então, a inflação acumulada do período foi de 5,23%. No quadro à direita, vocês podem ver ali que tem um percentual de 5,23%. Aí, na posição, depois ele vai reduzindo, cai para 3,91%, 3,65%, 3,47%. Por quê? O atuário não pode simplesmente chegar e jogar 5,23% em todos os meses, porque não é isso, não é assim que chega ao resultado do cálculo. Então, esse 5,23% diluído nesses meses observados, né? Dentro dessa base de dados ali de abril de 2019 a março de 2020. Então, as despesas corrigidas com a inflação, com o IPC, chegam num total de 251 milhões, quase 252, sendo 76 milhões e meio do prêmio, 18 milhões para o prêmio 2, quase 43 milhões para o soft, para o UNIC 5 milhões e 9 milhões para o soft participativo. Então, aqui na tabela, vocês podem verificar esses dados. Com base nesses históricos, apresentamos, então, o resultado de cálculo dessa carteira. A receita atual, que é lá aquela tabela 4 que a gente mostrou, do prêmio de 159 milhões. Do prêmio 2, 23 milhões. Do soft, quase 57 milhões. Do UNIC, 12 milhões. E do soft participativo, 18 milhões. Quando a despesa atualizada é 176 milhões. Então, aqui vocês já podem fazer um comparativo. Receita atual e despesa atualizada. Para o prêmio 176 milhões e meio. Para o prêmio 2, 23 milhões de receita. Despesa atualizada, 18 milhões. Soft, receita 56 milhões, despesa quase 43 milhões. UNIC, 12 milhões e despesa 5. Soft, 18 milhões de receita e despesa 9 milhões. Aí, além disso, o atuário, ele atualizou essa despesa com margem de segurança estatística, aquela que eu mencionei lá no primeiro slide, que é 95% de confiança, intervalo de 95% de confiança, que nós chegamos a uma despesa de 177 milhões para o prêmio, 18 milhões e meio para o prêmio 2, 43 milhões para o soft, 5 milhões para o UNIC e 9 milhões para o soft participativo. Com base nisso, esse resultado, considerando a receita pela despesa e mais a margem de segurança estatística, chegamos a 111,22% para o prêmio, 79,36% para o prêmio 2, para o soft 76,18% e para o UNIC 44,18% e por fim para o soft participativo 50,43%. Então esses são os resultados aqui
nesse resultado 1, que vão compor os índices apresentados, que serão apresentados. Então, quais foram os reajustes propostos? Como eu mostrei lá anteriormente, aquela inflação ela foi para atualizar aquela despesa. No entanto, a gente tem ainda uma inflação esperada futura, que o comportamento ali do mercado, ele, com todas as simulações e o histórico ao longo de 5 anos, representou aí 3,56%. Só para complementar e auxiliar aí, essa inflação esperada futura era com base em março. Então, foi antes desse cenário todo, era uma expectativa do Banco Central de inflação futura. Eu costumo dizer que, como atuária, o ano de 2020 ele precisa ser retirado de qualquer tipo de estudo, porque é uma situação atípica, nunca vivida por nós, né? Então, esta era uma inflação. Há muitos que dizem o seguinte: mas a inflação esperada agora para frente é de 1 e pouco, 1,5. Ela é em virtude deste cenário que está acontecendo aí. Mas a gente está só avaliando para trás o que aconteceu e uma expectativa. Como eu falei, o Covid foi um evento atípico. Ele não deve ser levado em consideração neste momento. Nós vamos conseguir avaliar ele no ano que vem. Avaliar o impacto, reduções, ou até mesmo em virtude de demanda reprimida, pode ter um aumento significativo, mas qualquer estudo atuarial agora, neste momento, seria imprudente da nossa parte aplicar, porque a qualquer minuto nós temos novos números, os números não são confiáveis, infelizmente. Então, esta inflação esperada futura foi divulgada pelo Banco Central em março, ok? E aí, aqui também nós acrescentamos, então, o reajuste necessário para a PEONA, aquele que eu também mencionei lá no início, que foi de 1,19%. É importante destacar aqui que cada plano, ele compõe esses fundos, essas reservas. Então, cada plano, ele tem segmentado a sua reserva financeira, e como muito bem também a Raimunda já havia mencionado anteriormente. Então, chegamos aqui num resultado de cálculo, num reajuste, né? Então, ali o resultado 1, 111,22% do prêmio, então ultrapassou ali 100%, 11,22%, aí temos uma inflação esperada futura de 3,56% e a PEONA de 1,19%. Então, o reajuste necessário para o prêmio seria de 15,97%. Os demais, considerando apenas essas premissas, né, a necessidade de reajuste representaria apenas a inflação esperada futura, o IPCA, e o reajuste necessário para a PEONA de 1,19%. Então, a proposta ali de 4,75%. No entanto, dado esse momento, principalmente o cenário econômico do país, que o país vem enfrentando e que a classe também, os auditores vem passando, a diretoria nos falou assim, olha, é inviável aplicar um reajuste desse, em especial para o prêmio, onde ele tem a maior quantidade de vidas, não tem como, o que a gente pode fazer para reduzir? Então, a diretoria colocou à disposição parte das reservas desse produto para minimizar, esse reajuste. O que nós fizemos de uma forma prudente, mas também que pode vir a comprometer parte dessas aplicações livres que a operadora possui para o produto prêmio. Então, nós apresentamos um reajuste de 6,88%, que ele é composto do quê? Ele é composto dessa inflação esperada futura, de 3,56%, só que ela é agravada. Ela é agravada em razão da variação da inflação dos últimos 6 anos. Eu tenho uma tabela na sequência só para mostrar para vocês com relação a isso. Por que nós chegamos a 6,88? Aí, para o prêmio 2 foi 5,30, também levando em consideração, no mínimo, porque é prudente, no mínimo se aplicar uma inflação esperada futura, mais a PEONA
e mais algumas variáveis atuariais que nós colocamos aqui. Então, é no mínimo. Aí vocês podem dizer o seguinte, mas o soft não precisava de reajuste, soft participativo também não, e nem o RIC não precisava de reajuste. Ele seria reajuste, ok, não era necessário. Portanto, atuarialmente falando, e para manter a sustentabilidade e solvência da operadora, é necessário que se aplique, sim, a inflação esperada futura e o reajuste de PEONA. No mínimo, esses dois, tá? E, além disso, infelizmente, a operadora, ou na Saúde, a gente sabe que não tem fins lucrativos, mas ela fica sujeita às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS. E a ANS tem uma série de exigências e o mercado também vai passar por alterações agora, com novas provisões técnicas, novas exigências da ANS. Então, se eu chegasse aqui e falasse, não aplica reajuste, nós estaríamos comprometendo a saúde econômica e financeira do plano, uma vez que existem exigências aí da ANS de mudanças das provisões a serem garantidas, da margem de solvência, que vai ser avaliada agora pelo capital baseado em risco de subscrição, de crédito operacional, legal, e também novas provisões técnicas, PIC e PEONA-SUS, que vão compor aí já a partir de janeiro de 2021, que o Unafisco, a PEONA-SUS, o Unafisco já se antecipou, visando não ter tanto impacto assim no próximo período. Então, e dada também a sinistralidade dos produtos, tudo que a gente observou naquele período e no histórico dos planos, a nossa segunda proposta seria de 6,88 para o prêmio 2 de 5,30%, porque esse percentual também, porque o prêmio 2, a sinistralidade dele, ela sempre, todo o histórico ele se apresentou superior a 80%. Já o soft e o soft participativo, o soft fica dentro desse patamar, agora o soft participativo e o RIC também, como são produtos novos, a sinistralidade está bem abaixo, inclusive abaixo de operadoras odontológicas, exclusivamente odontológicas, que a meta de sinistralidade é 60%. As operadoras de mercado, de medicina de grupo, né, que eu falo de mercado que vende aí para o mercado em geral, elas trabalham com uma meta de 70%. As autogestões geralmente em 80%, mas aqui as propostas elas não estão levando essas variáveis, porque senão o reajuste do prêmio, por exemplo, seria astronômico, seria 40 e poucos %, né? Então, dentro do que a gente viu que é viável para garantir a saúde econômico-financeira do produto, principalmente dentro desse cenário incerto, que a gente não sabe que é o que vai vir com o Covid nos próximos meses. E aqui, por fim, a gente coloca um comparativo entre o índice da ANS, que é o que a ANS divulga para o mercado para aplicar o reajuste dos planos pessoas físicas, que foi de 7,35%, referente ao ano passado, porque para esse ano ainda não saiu, não foi publicado, e o índice VCMH, que é o índice de variação dos custos médicos, que é de 14,20%. Geralmente é um índice também que, se o prestador ele acaba exigindo para a operadora reajustar o contrato que tem firmado com ele. Então, são esses os valores, são essas as propostas apresentadas. Ok, pessoal, nós vimos aí que tem muitas perguntas, tem muitas indagações e ainda continuam as perguntas rolando no site. E o que nós estamos vendo aí, pelo que vocês viram dessa apresentação, do todo dessa apresentação, nós estamos percebendo que o problema mais sério que nós temos é com o prêmio que está fechado. Ele não está suspenso, ele está fechado sem nenhuma possibilidade de abertura. Então, o que nós temos que fazer agora, a partir de agora, ou a partir do ano que vem, ou a partir desse semestre? Nós temos que começar a discutir a respeito desse plano. Então, veja bem, eu vi muitos comentários aí, de pessoas que entraram bem depois. O que nós temos que pensar é o seguinte: meia dúzia de colegas, no ano de 92, resolveram ter a loucura de criar esse plano. Foi uma loucura. Para criar-se um plano de saúde, gente, isso não é fácil, não é mole. Então, eu acho que nós temos que ter pelo menos respeito por esses colegas, por essa meia dúzia de colegas que teve a coragem de criar esse plano. Tá? Tudo bem. Então, o que acontece? Aconteceram muitos fatos sobrevenientes, foi criada a ANS é cheia de regras,
É ela que controla, com mão de ferro, todos os planos de saúde, principalmente os de autogestão, que não visam lucro, e aqueles que têm uma mensalidade menor. Então, pessoal, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que realmente discutir os destinos do prêmio. Eu sou prêmio, o Jesus é prêmio, a maioria do pessoal que está no Conselho Curador pertence a esse prêmio, que é o mais antigo, tá? Ou das 7 faixas ou 10 faixas, enfim. Então, nós temos que reunir esse pessoal para ver o que nós vamos fazer. Então, vocês viram que não existe mágica. O que acontece? Ou a gente corta benefícios, ou aumenta no patamar real. Não tem outra alternativa. Por que nós estamos conseguindo viver com as reservas do prêmio? Porque o prêmio era o plano único que existia. Então, o pessoal começou a contribuir com as reservas desde lá, de 1900 e bolinha. Então, é óbvio que quando os outros planos foram criados, o prêmio já tinha alguma reserva. Não era uma reserva muito grande, mas já tinha uma reserva. Então, por isso, nós estamos conseguindo viver com isso, sobreviver, o pessoal que é do prêmio. Os outros planos não tem problema, gente. Os outros planos não temos problema. Vocês estão vendo aí, os outros planos estão tranquilos, inclusive o prêmio 2. Que tem um valor bem maior que os outros planos, mas que está tranquilo. E também tem um número de vidas é muito menor. Nós temos cerca de 1.500 vidas no prêmio 2. Em compensação, nos prêmios que estão fechados, nós temos cerca de mais de 8.000 vidas. Sendo que dessas 8.000 vidas, digamos, mais de 30%, quase 40%, está acima de 69, de 60 anos. Agora, falaram em vender a carteira. Quem é que vai comprar uma carteira dessa? Me fala. O ano passado, a Anfip nos ofereceu a carteira dela. Quando nós estudamos e vimos o número de participantes lá e a idade dos participantes, nós dissemos, mas nem morta vamos comprar uma carteira dessa. Vamos querer uma carteira dessa. Por quê? Porque isso é prejuízo, gente. Todo mundo sabe que a gente vai envelhecendo e as doenças vão aparecendo. Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso. Mas quando a gente passa dos 70, dos 80, dos 90, nós temos pessoal centenário no prêmio. Nós temos gente beirando 100 anos. Temos muita gente beirando 100 anos. Então, não tem milagre, gente. É claro que as doenças vão ocorrer. Então, o que a gente precisa fazer é saber o que nós vamos fazer com o prêmio. E isso teria que ser discutido com o pessoal que está nesses dois planos. No plano que está fechado. Não adianta a gente ficar fazendo ilação e dizendo, porque eu estou sustentando um plano, porque eu não estou. Ninguém está sustentando ninguém. Nós estamos usando as reservas, que uma hora, evidentemente, vão acabar. Se a conta não fecha, é óbvio que uma hora essas reservas vão acabar. E a gente vai ter que tomar uma decisão. Então, acho melhor a gente começar a discutir isso agora. É melhor começar a discutir isso esse ano, ou provavelmente no início do ano que vem. Acho que esse ano podemos começar a discutir isso. O que a gente quis mostrar para vocês é a real situação do Nafisco Saúde. É um plano que está muito bem, de um modo geral. É um plano que teve cerca de 5.000 vidas no ano passado. Adquirimos 5.000 vidas no ano passado. Então, é um plano que tem bastante sustentabilidade. Agora, nós temos realmente um problema. E isso ninguém pode negar. Tanto que nós mostramos para vocês, todo mundo viu. Aqui não tem nada, não temos que esconder nada de ninguém. O que está acontecendo? É claro que o prêmio que está fechado é um problema. Hoje ele é um problema. E eu me insiro dentro desse problema, porque eu sou do prêmio. E aí precisamos ver o que vamos fazer. Então, não tem muita mágica. Ou a gente corta benefício, cria um outro plano cortando benefício, ou a gente aumenta, dá um reajuste normal. Por que muitos estão criticando a diferença de reajuste do prêmio? De um ponto para o outro. Porque o primeiro é aquele reajuste mais conservador, que provavelmente não irá avançar nas reservas. O segundo, se for vencedor, que eu acredito que vai ser, porque tem muito mais gente no prêmio do que nos outros, ele vai ser o reajuste que nós vamos ter que usar as reservas. Simples assim. Então, não tem mágica, gente. Não existe mágica. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a responder as perguntas. Eu gostaria que a Raimunda começasse em algumas perguntas sobre a questão financeira, e eu gostaria que ela começasse a responder. Antonieta, eu poderia falar rapidamente aqui? É porque eu estou no chat, eles estão pedindo muito essas tabelas que foram apresentadas aí foram apresentadas aqui na nossa apresentação, mas já existe no indicativo, que já está disponível desde ontem, as DS já devem ter disponibilizado, né, os indicativos e as explicações, já estão lá.
Então, a gente não precisa disponibilizar por outro meio. Então, por favor, vejam os indicativos e vejam as explicações do reajuste. As tabelas já estão lá. Tá? Bom, eu ia falar, não sei se vai ser, vamos fazer essas respostas, né, por número, né, pela numeração, mas acho importante também falar, Antônia, porque eles estão falando como é que a gente vai captar mais vidas. É importante dizer o seguinte, que nós temos 21 mil beneficiários, mas os titulares são 7 mil e alguma coisa, não sei o número preciso agora. 7.400. 7.400. Nós somos, acho que atualmente, quase que 19, 20 mil auditores, né? Então, eles são possíveis, né, beneficiários. Então, a gente pode fazer um trabalho com esses que não estão ainda no plano, porque nós só temos 7 mil titulares. Os restantes são os dependentes. Então, a gente tem condições de ampliar, sim, o plano. Ele pode ainda continuar existindo por um bom tempo, né? E o importante também que você falou, que eu estou vendo aqui também no chat, que está muita gente confundindo, achando que um plano subsidia o outro. Não existe isso. Se vocês observarem a planilha que a Raimunda apresentou, as despesas e receitas são segregadas por plano. Então, que o prêmio tem um problema, tem uma receita livre, né? De 43 milhões, né, nesse momento, mas se a gente for ver todas as receitas mensal, que dá mais ou menos 12 milhões alguma coisa, nós não temos reserva para o prêmio nem para 3 ou 3 meses e alguma coisa. Então, isso a gente tem que pensar assim, como bem disse a Antonieta. Eu acho que o prêmio tem que ser repensado, analisado com calma, né, sem paixões, né, por ambos os lados, porque eu acho que está tendo aqui uma discussão de paixões. Não, eu pago mais, pago menos, um está subsidiando o outro, acho que tem que se desmistificar isso, ninguém está subsidiando ninguém. Agora, o prêmio tem que sim fazer uma análise, porque as reservas que entendem como milionárias não são tão milionárias assim como se imagina, porque vocês veem o todo, não vem a receita segregada, né, e as despesas segregadas. Então, basicamente é isso. Acho que a gente tem que começar a fazer essa discussão pautado nesses índices que a gente está apresentando aí, de uma forma séria, né? Sem essas paixões, sem essa briga interna, que eu estou pagando mais ou pagando menos. E não existe isso. Era só o que eu queria falar, só para a gente começar a discutir de uma forma mais balizada, né? Antonieta, uma fala bem rápida minha. Diga, gente. A Antonieta ela foi bem no assunto. Ou a gente diminui benefício, ou a gente aumenta a receita. Desde uns 5 anos atrás, que eu já estava no conselho, eu passei 6 anos e pouco na direção do plano, lá atrás a gente já percebeu o seguinte, o reajuste ele não poderia ser linear como era lá atrás. A gente tinha um reajuste único. Depois foi criado o software e a gente conseguiu. Mas lá dentro do prêmio, nós temos, na realidade, 3 tabelas dentro do prêmio. O prêmio original já faz de muito tempo, desde a época do Aguinaldo, na primeira gestão dele, que ele veio brigando para a gente pôr essa discussão. Finalmente, nesse ano, depois de 5 anos discutindo lá dentro do Conselho, a gente conseguiu fazer um reajuste diferenciado entre os planos. Por que alguém vai perguntar por que não está sendo 15 o do prêmio original, está sendo 6? Porque a gente está pensando que a gente tem uma reserva desse plano que a gente pode gastar nesse próximo ano, não vai pegar reserva de outros produtos, e nesse meio tempo a gente vai ter que conversar com os filiados dessa massa na qual eu me incluo dentro dela, para a gente achar o caminho para resolver. No momento adequado, eu vou dizer por que os reajustes dos outros planos são necessários. Obrigado. Raimunda, você gostaria de responder algumas? Nós estamos respondendo as perguntas em bloco, que é muita pergunta. Então, aquelas em bloco parecidas, nós estamos juntando e respondendo. Por favor, Raimunda. Antonieta, o que eu... compilando aqui as perguntas que foram feitas, a maioria delas que estão aqui para saber se as reservas do plano, elas são efetivamente registradas contabilmente por cada produto. Contabilmente é uma conta só. Agora, gerencialmente, todos os planos, elas têm as suas reservas contabilizadas e registradas
é que eu mostrei para vocês que desde 2008 eu consigo pegar todo esse histórico com todas as reservas do plano, produto por produto. Vocês vão observar, eu vou até mostrar aqui no slide de novo para vocês. Quando nós começamos a fazer a contabilidade, nós pegamos as mensalidades, todas as receitas e o que foi sendo apurado ano a ano e foi vinculado em cada produto com suas reservas. Vocês podem observar que o plano prêmio, lá em 2008, ele tinha 8.600.000. Durante um bom período, essas aplicações, elas só foram aumentando. Chegou em 2013, que foi um ano deficitário, que basicamente nós tínhamos esse produto, nós tivemos uma redução, quando chegamos para 2014, para uma redução não, um aumento dessas reservas. E quando veio o período onde o produto ele já consumiu parte dessas reservas, teve essa redução nos anos de 2017, 2018, 2019 também, que passou para 43 milhões. Agora, em 2020, essa reserva ela já está num patamar de 43.814, mas elas vêm sendo compiladas e ela tem como base a receita de cada produto e a quantidade de beneficiários de cada produto. Gerencialmente, essa informação está toda disponível, ela é inserida mensalmente ao final de cada trimestre no site do Nafisco Saúde. Outra informação que perguntaram, o porquê que não faz um reajuste diferenciado do prêmio 7 e 10 faixas. Esse reajuste ele não é permitido por lei, porque apesar dele possuir duas tabelas, o registro é único na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O primeiro, faixas, é o plano antes do Estatuto do Idoso, e o outro, que é o de 10 faixas, que é pós-estatuto, mas é o mesmo produto com tabelas diferentes na ANS. Então, por isso que o reajuste não pode ser reajuste diferenciado. O reajuste é diferenciado na questão para o prêmio 2, que é um outro produto registrado na ANS. Tá? As despesas dos produtos também são todas contabilizadas e gerencialmente nós temos todas elas registradas no seu respectivo produto. A receita e a despesa de cada produto, ela não se confunde, ela fica cada um registrado na sua devida caixinha na contabilidade. E isso nós podemos demonstrar facilmente para todos os nossos beneficiários com as informações que disponibilizamos mensalmente, trimestralmente, além de enviarmos para a ANS. As perguntas que tínhamos da reserva, Antonieta, eram essas. Eu gostaria que agora a Luciana respondesse algumas perguntas que estão relacionadas com a parte da assistência, da despesa assistencial. Bom, Antonieta, o que eu observei aqui a grande maioria quer focar mais no reajuste das mensalidades, questionar o concierge, né? O concierge, apesar de alguns estão questionando aqui, o concierge, pela pesquisa de satisfação que nós fizemos com os beneficiários, teve uma boa aceitação, otimizou o atendimento, né? A gente vem conseguindo ter o tempo-resposta mais rápido. Eu observei aqui que alguns citaram no chat sobre a sorologia. Quem teve, pagou particular, pode mandar para o plano, nós vamos fazer o reembolso da sorologia. No início, realmente, a gente não tinha estudo, coloquei isso na minha apresentação, a gente não estava autorizando, porque a agência só tinha aprovado o PCR, como também ainda não incluiu, tá? Pode olharem aí, quem olhar na agência só tem lá o PCR. O Nafisco Saúde, já desde o dia 22 de maio, já está autorizando a sorologia. Temos todos os dados aqui. Na minha apresentação, eu falei do caso mais emblemático da paciente de 5 anos internada, né? Porque é uma realidade nossa, eu não expus o nome do paciente. Eu coloquei uma situação
que é real, e aí tem um ofensor da despesa. Então, assim, a gente trouxe, eu sei que todo mundo está se aflito e deseja saber sobre os indicativos, mas o que a gente tentou mostrar aqui no webinar, nunca houve isso, a gestão apresentar nacionalmente todos os dados. Infelizmente, é um tempo muito pequeno para a gente apresentar, eu não quis mostrar a operação do plano. Na minha apresentação técnica, que eu quis demonstrar, porque a gente vem recebendo muito questionamento de que, em plena pandemia tinha que ser zero reajuste, a inflação. Gente, o reajuste é feito com base na sinistralidade dos últimos 12 meses. CTS, nossa empresa atuarial, fez esse cálculo. Nós debruçamos aqui muitas reuniões, mesmo em pandemia. A gente hoje está aqui na sede do Nafisco Saúde, a diretoria propôs esse fórum para vocês, para não ficar só nos grupos, vocês conseguirem ouvir da administração do plano. Eu acho que isso, que nessa gestão veio a transparência, o projeto de itinerante, a gente foi a algumas bases o ano passado, infelizmente com a pandemia não podemos ir, mas e também falar que a Previt Sênior não cobra taxa de coleta, não é a nossa realidade, o nosso plano é nacional, gostaria que vocês refletissem sobre isso. O pessoal do Nordeste está tendo muita dificuldade em todos os produtos e a nossa equipe está trabalhando quase que assim 15 horas diárias para atender todas as demandas. Então, assim, não quis muito explanar sobre a operação. Eu quis colocar para vocês sobre a sinistralidade. Cabe lembrar que cada um de vocês tem um representante local, tem um conselheiro, nós temos o conselho fiscal aqui, eu vi aqui no chat, estão auditando? Nós somos auditados o tempo todo. O plano é administrado por auditor fiscal da Receita Federal. Então, nós técnicos somos auditados o tempo inteiro. Negociação com a rede credenciada. Nós temos feito muitas negociações, reduzindo muito o custo das internações, das negociações, mas, infelizmente, todo esse empenho é gradual, mas cabe lembrar o superávit do ano passado. Eu gostaria que a Rai mostrasse novamente como é que foi o resultado dos outros anos. Essa gestão foi a primeira que pegou e fez grandes mudanças e mostrou o superávit. A gente pegou a gestão, assumimos a gestão no ano passado com o plano, com o último exercício, deficitário em 5 milhões. E nós deixamos o plano superavitário o ano passado. Então, eu sei que o momento é difícil, quisera a gente poder não prover nenhuma proposta de reajuste, mas infelizmente isso não é possível, seria uma irresponsabilidade da administração do plano. Muito bem, Luciana. Então, vocês estão vendo aí, né? Em 2018 houve um déficit de 5 milhões e agora, em 2019, a gente fechou com superávit. Então, pessoal, essas situações, elas são muito voláteis, né? Então, muitos aí eu vi comentando no chat, por que alguns planos tiveram que ter reajuste, principalmente o NIC e Soft Participativo? São grupos pequenos, bastam 3 pessoas terem uma doença grave ou uma internação prolongada, essa reserva vai vir a pó, vai para o espaço, gente. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, o que eu acho é o seguinte, estou vendo muitas sugestões aí para passar o prêmio para o prêmio 2. Isso seria uma coisa boa. Agora, será que a maioria das pessoas vão ter condição de arcar? As tabelas são muito diferentes. As tabelas dos prêmios lá atrás foram os que começaram, foram os que fizeram a reserva. Os primeiros 10 milhões de reserva, alguns anos atrás, foram feitos só pelo prêmio, por aquele grupo que existia. Depois é que foram criados outros. E olha, que o pessoal não queria que fosse criado o soft. Nós lutamos muito para criar o soft. E, graças a Deus, a gente conseguiu criar outros planos, outros produtos, dando a possibilidade de você não precisar sair do Nafisco Saúde e ter uma situação condizente com o seu bolso. Se você tem um grupo familiar grande e precisa sustentar esse grupo, é óbvio que você não consegue ficar no prêmio 2, por exemplo. Não dá, porque aí você vai gastar aí 10 mil, 12 mil por mês, e aí realmente você não consegue viver. Então, nós temos que escolher um plano
de acordo com o nosso bolso, gente. Eu tenho um exemplo super recente, que é o plano de saúde dos funcionários da DEM e do Nafisco Saúde. É o plano da Unimed CNU, é um plano comercial. A primeira proposta de reajuste esse ano para eles foi de 48%. 48%. Aí nós entramos no circuito, conseguimos negociar com a superintendência e caiu para 19%. E o pessoal deu graças a Deus. É um plano que tem coparticipação e eles tiveram o desplante, não é foi o desplante, cara, pela sinistralidade, eles fizeram o cálculo e propuseram um reajuste de 48%, gente. Então, nós estamos reclamando por 6%, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo fora da realidade. Quem sair daqui e pretender ir para fora, ou para um plano de autogestão ou comercial, vai se surpreender. Não vai conseguir nada, se estiver acima de 59 anos, não consegue nada acima de 3 mil, 4 mil reais por mês, por pessoa. Então, a gente tem que muito agradecer esse plano, nós temos que agradecer os colegas que tiveram a coragem de criar esse plano, e que hoje é óbvio que estão envelhecidos, é óbvio que a carteira do prêmio está envelhecida, gente. Então, por isso que eu estou falando, nós temos que discutir e nós temos que achar um caminho para o prêmio. Inclusive, teve um colega que sugeriu reajustes, cada um votasse no seu reajuste. Podemos pensar nisso para o ano que vem. Cada um votar, cada prêmio escolhe o seu reajuste. Tranquilo. Agora, que nós temos que realmente conversar com o pessoal do prêmio. Essas duas tabelas, que é um plano único, que está fechada. Nós temos que conversar o que nós vamos fazer com ele. Todo mundo está vendo que daqui a pouco a conta não vai fechar mais. Por enquanto, nós ainda temos reserva para cobrir déficit. Mas daqui a pouco não vamos ter mais. E nós temos que tomar uma atitude. Por isso que foi importante a gente fazer esse webinar, com a participação de muitos colegas, para que eles tomem pé da realidade. Não adianta você ficar falando, eu não tive aumento, não quero aumento. Mas como assim? Quer dizer que o plano vai falir? Nós tivemos esse plano perigando durante 3 períodos. Não podemos pensar nisso. Nós temos que pensar que nós temos que ter um plano sólido e que as pessoas que estão entrando agora, que são jovens, que estão na faixa dos 40 anos, precisam ter esse plano até ficar com 90, 100 anos. Ele precisa, porque ele não está precisando agora. Ele é jovem, não precisa de plano de saúde. Mas ele precisa pagar um seguro para quando ele estiver velho, estiver cheio de doença, que ele consiga ter um plano, um atendimento decente, como nós damos para todos os nossos beneficiários. Então, é isso que nós precisamos pensar, gente. Eu acho que a gente não pode simplesmente chegar e dizer, não, esse pessoal do plano prêmio realmente não tem mais serventia, são todos velhos, doentes, dando muito prejuízo. Mas foram eles que criaram esse plano. Se nós temos hoje um plano de saúde com mais de 21 mil vidas, com um faturamento de 250 milhões por ano, foi graças a essa meia dúzia de colegas que teve a coragem de criar um plano de saúde. Tá? Então, é isso que nós precisamos pensar. Em vez da gente criticar, a gente tem que tomar um pouquinho de consciência. Tá bem, gente? Ok, muito Neto, obrigada. eu quero falar uma faladinha. Pois não, Neto, depois de você, eu queria estar inscrita, tá? Depois de você. Raimunda, faz um favor, coloca aquela tabela para mim da página 14. Ouviu, Raimunda? Pessoal, ouviu? Eu tenho visto muita pergunta aqui também, por que do reajuste? Não, não é não. É a tabela que fala da sinistralidade do soft. Sinistralidade do soft. Pessoal, eu tenho visto muita gente dizendo por que não está sendo feito reajuste aos outros produtos nossos aí, porque na realidade cada um desses planos, na realidade o nome técnico dele é um produto. Por que está sendo feito reajuste nos outros produtos se não precisavam? Então, eu estou trazendo aqui para mostrar o que aconteceu com o SOT, foi criado em 2011. Lá em 2011, se você for acompanhando a sinistralidade desse produto aqui, ele vai subindo anualmente até chegar nesse primeiro trimestre 74. A gente não pode esperar que os outros produtos que estão aí com uma sanidade de 40, um pouco menos, um pouco mais, cheguem nesse ponto aqui para a gente fazer reajuste. Porque quando lá atrás, num período, não foi dado reajustes, nós tivemos como uma das consequências disso
a recuperação que a ANS foi lá fazer no nosso produto. Então, esse reajuste desses planos agora que a gente está fazendo é justamente para a gente ir criando uma reserva para esses planos que hoje, olha aqui, dá para ver muito bem, criar uma reserva para o NIC, para o software participativo. Para quê? Porque quando chegar daqui 4, 5 anos, esses planos, quando ele chegar numa senilidade maior, que ele vai chegar, não tenho dúvida, isso aqui é a história desse plano, produto que mostra bem isso, ele vai ter a reserva para a gente, para não ficar de sobressalto. Quem está nesse plano, poxa, e agora? Vamos ter um aumento de 40%? Então, esse reajuste tem que ser feito anualmente. E o reajuste desses produtos aqui, do software participativo, e lá do NIC, ele está sendo feito com alguma coisa apenas, a inflação futura e a PEONA. É, no mínimo, uma coisa que a gente tem que fazer. Então, está muito bem justificado esse reajuste aqui desses produtos. Por que a gente reduziu um pouco a sinistralidade do prêmio? Por uma razão que a gente tem uma reserva desse produto ainda. Mas, nesse ano, a gente vai ter que ver qual o caminho a já tomar. Ou alguma coisa vai ter que ser feita, porque nós não vamos poder ficar consumindo essa reserva, porque ela é finita. Então, no ano que vem, a gente tem que ter uma outra solução para o prêmio, no sentido de que o Unafisco Saúde ele continue forte, atendendo a todos os usuários dele, como atende até hoje. Uma outra coisa que eu notei ali, uma outra pergunta, era a respeito de que existe um pequeno canal de comunicação. Não é bem assim. A gente tem diversos canais. Depois eu vou até pedir para a pessoa encarregada da nossa comunicação, e nós temos diversos canais. É que o colega que está lá na ponta, ele não está acessando esses canais. Mas a gente tem o e-mail, a gente tem o e-mail marketing, a gente tem o site, a gente tem um monte de outros meios para avisar tudo que está acontecendo. É que eu noto isso, não é só aqui no Saúde, não. Lá no nosso plano, no sindicato, acontece a mesma coisa. O pessoal reclama de falta de comunicação, mas a gente não consegue ir lá na casa do colega fazer ele procurar a informação. Não vai entrar na cabeça dele se ele não tiver uma atitude. Bom, era isso que eu queria dizer. Solinéia, por favor. Tá bom, estou habilitada. Uma pergunta que fizeram aqui em relação à forma, não tem o nome da pessoa, tá? Não se identificou. É a forma de definição dos reajustes através da Assembleia, de certa forma, direciona um indicativo a ser votado. Isto porque, sendo o plano prêmio constituído em sua origem, como já falado, e fechado demais adesões, há um envelhecimento da massa que o compõe. Essa massa, hoje, a maioria da aposentagem tem dificuldade da presença em Assembleia e muitos não têm acesso às votações pela internet. A pergunta, não seria o caso de se atribuir responsabilidade ao Conselho Curador de decidir o índice aplicável ao reajuste ou outra forma menos dirigida de escolha dos indicativos através do voto não presencial e com opção de utilizar a malha direta? Bom, colega, é o seguinte, aqui o sindicato, como é um plano de autogestão, nós estamos vinculados ao sindicato e estamos subordinados ao estatuto e ao nosso regimento. E fica lá muito claro que todo o reajuste tem que ser passado pela Assembleia. Tem que passar pela Assembleia, tá? E tem que ser votado pelos titulares, uma Assembleia constituída pelos titulares do plano. Então, não há possibilidade do Conselho Curador, que, aliás, não é nem executivo, o Conselho Curador é um órgão consultivo. Quando você lê o regimento e lê o estatuto, vocês vão ver que o Conselho Curador ele não executa, ele não faz a execução efetivamente. Ele é um órgão apenas consultivo. Então, essa possibilidade do Conselho Curador decidir pela Assembleia, com o estatuto como está e como o regimento que a gente tem do plano de saúde, não é possível. Só se houver uma revisão aí desse artigo do estatuto. Então, essa é a pergunta, essa é a resposta, tá, para o colega. Ok, Solinéia, eu queria só fazer uma pequena observação em relação ao fato da gente estar tentando profissionalizar esse plano. Esse plano passou de um plano pequeno para um plano médio em 2019. Então, o que nós fazemos? Nós temos, inclusive, uma empresa que vai captando vidas, além das campanhas que nós fazemos, mas nós temos uma empresa que faz a captação de vidas. Então, isso é muito importante, porque a gente só vai
realmente conseguir equilibrar um plano, claro que a gente tem que primeiro, vamos discutir a questão do prêmio. Deixando a questão do prêmio um pouco de lado, considerando o plano de saúde como um todo, nós só conseguimos manter esse equilíbrio financeiro no plano sem ter índices de reajuste muito elevados, da seguinte maneira, se a gente conseguir oxigenar. Nós temos muita gente, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, nós temos 7.400 titulares, colegas, e hoje temos 23 mil filiados ao sindicato. Então, nós temos aí uma margem muito grande para captar pessoas. O ano passado, nós tivemos a grata surpresa de termos cerca de 5 mil novas vidas no plano de saúde. É isso que faz o plano sobreviver, gente. São a captação de novas vidas. É isso que a gente tem que fazer e tem que continuar fazendo. Então, isso foi uma coisa muito importante e eu gostaria, inclusive, que o Júnior colocasse para vocês a evolução da nossa carteira no ano de 2019. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é em relação à diminuição das despesas administrativas. Nós conseguimos diminuir consideravelmente nossas despesas administrativas. Nós fizemos a revisão de todos os contratos terceirizados, denunciamos muitos deles, contratamos outros e conseguimos o ano passado, só o ano passado, em 2019, uma redução de cerca de 2 milhões e alguma coisa em relação às despesas administrativas. Então, a gente está cuidando, sim. Nós estamos cuidando de cada ponto. Uma outra coisa importantíssima que nós fizemos no ano passado foi a substituição das carteiras. O pessoal do eixo Rio-São Paulo só usava a carteira prêmio, porque é onde concentra a maioria dos colegas que tem o plano prêmio. O que nós fizemos? A gente, com a aquiescência dos colegas ou da família, a gente conseguia. O pessoal fez uma internação com a prêmio e nós conseguimos passar para a Unimed, passar para uma outra carteira, onde haveria uma redução de despesa para o nosso plano de cerca de 50% a 70%. Isso eu estou falando em internação, em cirurgia e em material, que são os 3 itens que acabam com qualquer plano. Os outros itens é perfumaria. Quando eu falo em internação, inclusive UTI, material e despesas, essas despesas que são de alta complexidade, são essas que matam o plano. Então, isso nós fizemos muito ano passado. E a gente, felizmente, algumas famílias não aceitavam. Não, quero continuar no prêmio, estou pagando o prêmio, vou usar a carteira prêmio. Beleza. Mas a maioria, felizmente, a gente chegava, conversava, abordava as pessoas, abordava principalmente a família do paciente, e a gente conseguia mudar a carteira. E isso deu uma redução de despesa considerável. Não fosse isso, gente, o déficit do prêmio seria muito maior. A sinistralidade do prêmio seria muito mais elevada. Então, nós estamos fazendo, sim, a gente está fazendo uma gestão transparente e uma gestão administrativa onde a gente está procurando a cada dia reduzir despesa. Infelizmente, como a Luciana disse na apresentação dela, a nossa receita é finita, a gente sabe qual é a receita. A nossa despesa é infinita. Eu não sei quantas pessoas vão ter uma doença grave esse ano. Não sei o que vai acontecer depois da pandemia. Não sei o que vai acontecer depois da pandemia. Quando as demandas represadas do pessoal, as pessoas que querem fazer um check-up, que querem fazer um exame, que querem fazer uma cirurgia eletiva, eu não sei por que isso está reprimido. É claro que hoje ninguém vai fazer isso, ou a maioria não vai fazer, com medo de pegar o Covid. Eu não vou me internar para fazer uma cirurgia que eu posso fazer o ano que vem. Agora, o ano que vem eu não sei como é que vai ser isso, ninguém sabe. Ninguém pode precisar isso. Portanto, eu gostaria que o Júnior só mostrasse rapidamente a evolução da nossa carteira em 2019. Por favor, Júnior. Antonieta, só para lembrar o seguinte, faltam 15 minutos para o meio-dia e agora nós estamos encerrando as perguntas, tá? Então, por favor... Por que o prêmio estava fechado? Só um instantinho, porque, como é que se diz, a gente tem um prazo, né, para terminar, então as inscrições estão fechando agora, tá, das perguntas. Júnior, pode entrar, já falei, já dei a mensagem. Está fechado? Abriu, Rodrigo? Bom dia, todos me ouvem? A gente só complementando a fala da diretora Antonieta, eu só queria fazer um resumo rapidamente. Quando foi no lançamento do soft, que foi em 2011, já na época foi feita uma pesquisa
tá, junto aos auditores, porque muitos queriam vir para o Unafisco Saúde, mas não queriam ter um plano como prêmio. Eles queriam trazer, inclusive, parentes, mas achavam muito caro vinculá-los ao plano prêmio. Então, com base nisso, foi lançado em 2011 o SOFT 2, o SOFT, tá? Evoluindo aí, quando chegou no ano de 2017, uma nova pesquisa apontou também que os auditores queriam um plano que houvesse coparticipação, não foi um plano inventado. Nós sabemos que há concorrentes que vendem plano, e tem colegas auditores aí, colegas de vocês, que estão em planos de coparticipação, planos que oferecem basicamente a Unimed, tá? No lançamento desses dois produtos, que foi em 2017 o Unic e o Soft Participativo. Então, com base nisso, a gente vai fazer algumas projeções aqui para mostrar para vocês como foi a evolução da carteira, né? No ano passado, como o Ben Antonieta colocou, foi feita uma campanha de captação e nós tivemos um pico de adesão. A campanha começou em junho de 2019 e em julho nós tivemos o maior pico, foram 2.076. No ano todo, foram feitas 5.075 captações. Tá? Quando a gente olha agora, já nesse primeiro semestre de 2020, mesmo sem campanha, tá? O plano ainda conseguiu captar cerca, na média, aqui, mais ou menos cerca de 300 vidas. Para vocês terem uma ideia, sem uma empresa de captação, a adesão média ela gira em torno de 60 vidas. Tá? Então, mesmo fora de campanha, vocês observam que há um número crescente de adesão. Tá? Olhando esse mesmo número agora em 2020, né, de janeiro a junho, percebe-se por faixa, o crescimento das faixas sempre nessa linha mesmo, tá? Porque aqui, acima de 59 anos, é onde estão realmente concentrados os auditores, né? A maioria acima de 59 anos de idade. Quando nós fazemos uma escala de crescimento da carteira, analisando o último ano, sempre mês fechado, em junho, nós saltamos de 16.942 vidas, tá? E chegamos à marca de 21.380 no final de maio de 2020, tá bom? Aqui a gente só mostra como que está. Na verdade, essa primeira linha é o prêmio, que é o que está suspenso. A gente sempre fala por que ele está suspenso. Houve a necessidade de uma adaptação, de acordo especialmente com os termos da RN 195, que estabeleceu a necessidade de unificação das tabelas, ou seja, este plano não pode mais ser comercializado. Foi por isso que foi criado o Prêmio 2. Tá? E aí vem aqui na linha de baixo azul, tem o Soft 2, que é o plano que mais cresce. Ele cresce também, não só por força das adesões vindas de mercado, como também das migrações internas. Então já há movimentação de beneficiários dentro do próprio plano que, ao invés de ir para planos de mercado, estão optando por planos do próprio sindicato. Tá? Seguidamente, a gente mostra o Soft Participativo, que também tem uma crescente. Aqui, o Prêmio 2, ele foi reaberto em março, né, de 2020. Então, aqui ele já mostra uma linha mais ou menos tênue, ela não oscila muito ainda, né? Já vem com essa concentração desde a reabertura. E, por fim, a gente tem o Unic, que também é um produto que é de coparticipação, ele conta com os hospitais adicionais, né, mas que ele é rol básico também. Então, há também movimentações de beneficiários do Unic já estudando a possibilidade de migrar para o Prêmio 2. E, por fim, a gente só mostra uma linha histórica de 98 a 2020, como que evoluiu a carteira. Né? Percebe-se aqui claramente que, desde quando foi implantada as campanhas de captação, o plano começou a saltar de 15 para 17 para 20. Nesse patamar de 21 mil vidas, ele deixa, então, no olhar da agência, do órgão regulador, ser uma operadora de pequeno porte para médio porte. Eu expliquei. Ok? Ok, Júnior, terminou? Sim. Ok, pessoal. Nós estamos aí praticamente no final da nossa apresentação. Foi programada para 10 ao meio-dia, são 11h59. Aquelas perguntas que não foram respondidas no ar, nós iremos mandar pelo site, serão publicadas no site do Unafisco Saúde. Tá? Aqui eu estou vendo algumas conclamações de adiamento. Não há condição da gente adiar essa assembleia. A assembleia já está marcada, já está convocada.
O que pode acontecer é que a DEM ofereceu vários treinamentos, tanto para os participantes como para os presidentes de DS, e está tudo gravado lá no site. Alguém que tiver interesse em saber como foi feito esse treinamento, o Oswaldo, que é o da TI lá da DEM, ele deu vários treinamentos durante a semana. Inclusive, ontem foram dados 2 treinamentos, um de manhã para os presidentes das DS e à tarde para todos os filiados. Teve bastante participação, foi um treinamento onde muita gente entrou e assistiu, e aquilo foi gravado, da mesma forma que esse webinar está sendo gravado. E quem quiser rever isso aí, pode entrar no site, rever o webinar, não há problema nenhum. E, principalmente, os 2 últimos treinamentos que foram dados pela DEM. O que foi ontem pela manhã foi para os presidentes de DS. E o que foi o que foi dado à tarde foi para os filiados. Então, aqueles que tiverem interesse, ainda pode entrar no site e rever esse treinamento. Foi muito importante. Ele deu passo a passo, todas as questões, como entrar no site, como entrar no webinar, como entrar na Assembleia, como votar. Então, é importante que vocês pesquisem no site da DEM e vejam esses treinamentos. Tá? Eu estou encerrando, agradecendo muito a participação de todos que participaram dessa nossa... E esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Tá? Eu acho que a gente precisa aproximar com os beneficiários do plano, para vocês saberem o que realmente está acontecendo, tá? E estarem informados de todos os passos que a gente está dando e de como está sendo a nossa... Até para avaliarem a nossa administração. Tá? Eu vou passar para a Solinéia, para ela fazer as considerações finais, e depois o Ayrton, que é o nosso vice-presidente, vai encerrar o evento. Ok, obrigado. Olha, foi muito bom, acho que foi muito produtivo. A gente está aqui conversando com os beneficiários, né, do plano. Eu acho que muita coisa foi esclarecida aqui. Né? Reafirmo que lá nos indicativos, aquelas tabelas que nós apresentamos aqui, estão lá nos indicativos também, para que vocês tenham conhecimento. Mas eu queria falar 2 coisinhas em relação ao prêmio, que está tendo aqui muita polêmica em relação por que o plano 1 está fechado, né? O prêmio 1, desculpa, o prêmio 1 está fechado. Né? Ele está fechado porque, em virtude da vedação da ANS, para cobrança diferenciada entre titulares, dependentes e agregados. Então, por isso que ele foi fechado. Ele não foi suspenso, ele foi fechado por conta disso, determinação da ANS. E o nosso prêmio 2 está aberto. Foi aberto agora, ele foi aberto em 2013, ficou 3 anos fechado, reabriu agora. Então, o prêmio 2 tem a possibilidade, quem quiser migrar para o prêmio 2, né? Tem uma adesão agora que não esteja fora de outros planos e tal, está aberto aí, a gente está aberto para o pessoal que querer entrar agora ainda não na Fisco Saúde. Mas acho que é isso, acho que a gente tem que, como disse a Antonieta, a gente tem que agora pensar nesse plano, né, de uma forma macro, não ficar com esse divisionismo, né, de um produto bancando o outro, não existe isso. Então, vamos começar a discutir com seriedade os rumos aí da existência do Prêmio 1, que eu acho que é o que tem mais problemas a serem avaliados aí pelos titulares, né, os beneficiários. Tá bom? Então, é isso. Passo a palavra aí para o Ayrton, tá bom? E muito obrigada aí pela presença de todos. Colegas, como ficou claro aí nas explicações, é um plano de autogestão, é um plano próprio de saúde. Dificilmente vocês encontrarão no mercado planos de saúde com o que o Unafisco Saúde oferece e nos valores que o Unafisco Saúde pratica. As contas estão abertas, os gráficos foram mostrados e dificilmente também vocês vão ter essa democracia, essa abertura para poder participar das discussões a respeito de aumentos, essa transparência de trazer os dados para vocês. Normalmente o que acontece é que os planos de saúde estabelecem um determinado percentual de aumento, 18%, 20%, e passa para aqueles que são associados e pronto, não tem discussão. Aqui a gente traz, para discussão, a gente traz os dados, ficou bastante claro a questão das tabelas, da evolução, do porquê do aumento para os planos que estão com sinistralidade baixa. Então, estamos aí aptos para fazer a assembleia de amanhã. Para aqueles que não treinaram, eu vi aqui algumas reclamações, olha, minha DS não entrou a tempo, eu não fiz o treinamento. É extremamente interativo,
Então, basta entrar lá no portal de serviço do site do Sindifisco. A própria DS ela irá disponibilizar uma forma de acesso para os seus filiados, e a parte da votação é extremamente simples, é muito intuitivo. Então, não se preocupe com a questão da operacionalidade do sistema. Agradecemos, então, a presença de todos, agradecemos aí o pessoal da Unafis Saúde, que trouxe para nós esses esclarecimentos, e boa assembleia para nós, primeira assembleia telepresencial do Sindifisco Nacional, no dia de amanhã. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.